Que a graça do bom Deus possa alcançar as nossas vidas, motivando cada vez mais a servir ao reino de forma verdadeira. Eu queria meditar em um versículo na palavra de Deus que se encontra em um livro bem pequeno chamado Ageu. O versículo 6 do capítulo 1 diz assim: Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Este livro é um pequeno livro que encontra-se em um grupo chamado de Profetas Menores. Este livro tem apenas 2 capítulos e ele foi escrito séculos e séculos no passado, mas é um livro extremamente atual. Ageu está falando para o povo algo que poderia ser ensinado nos dias de hoje. O povo estava com a sensação de que estava trabalhando, mas que não havia avanço, eles não estavam prosperando. Essa sensação é muito presente na vida de muitos que têm conversado comigo no gabinete, no dia a dia da vida pastoral, esta sensação de que as pessoas não conseguem avançar, de que as pessoas estão recebendo salário, colocando no bolso e parece que o bolso está furado, não consegue poupar, não consegue guardar, não consegue avançar. Por que estava acontecendo isso lá no passado? Acontece que o povo de Israel era um povo livre, um povo abençoado por Deus, um povo escolhido por Deus, mas andou por caminhos errados e por causa do pecado o povo foi levado como escravo para o cativeiro. Mas a graça do bom Deus alcançou o povo de Israel e houve a permissão para retornar à terra prometida. E o povo então retornou para a terra prometida e lá começaram a reconstruir suas casas, os muros, o templo, só que de repente o povo deixou o templo de lado e cada um começou a dedicar-se à sua própria casa, à sua própria construção. E então Deus levanta o profeta Ageu para exortar o povo, dizendo: olha, não é tempo de vocês cuidarem das suas coisas e deixarem as coisas de Deus, o templo, a obra de Deus em segundo lugar, em segundo plano. Por isso essa sensação de que vocês não são abençoados. E de fato vocês não são abençoados, porque Deus está ficando em segundo lugar. No Novo Testamento Jesus é bem claro ao ensinar essa mesma verdade, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Nas nossas vidas, nós infelizmente agimos desta mesma forma. Por vezes nós olhamos apenas para as nossas necessidades e esquecemos de olhar para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a casa de Deus. Nós valorizamos tudo menos Deus. A nossa casa é uma casa bonita, ou como o texto em Ageu usa, apainelada, uma casa deslumbrante, e no entanto a obra de Deus fica em segundo lugar. O ensino é bastante simples. A sua casa não pode ter o primeiro lugar. Os seus filhos não podem ter o primeiro lugar na sua vida. A sua esposa não pode ter o primeiro lugar na sua vida. O seu marido não pode ter o primeiro lugar na sua vida. O seu trabalho não pode ter o primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar deve ser de Deus. Primeiro lugar deve ser o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso, queridos, é hora de retornarmos à prioridade de Deus em nossas vidas. Vamos colocar Deus, a sua casa, a sua obra em primeiro lugar. Por isso, o meu conselho é: seja voluntário na casa de Deus, nos diversos ministérios da nossa igreja. Seja frequente na casa de Deus. Já passou a hora de você ficar apenas online. A sua presença é necessária.
A sua presença é necessário para evangelizar, para aconselhar, para que a comunhão seja completa. Seja frequente na casa de Deus. Assuma responsabilidades na casa de Deus. Seja dizimista na casa de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E então, esta sensação que você tem de receber o salário, colocar no bolso e o bolso parece que está furada, irá desaparecer. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Amém.